Vem em auxílio às minhas misérias, Senhor. Vem, Senhor, toma conta da minha mente, de todo o meu entendimento. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre o meu coração, quebrando o meu coração nessa noite, esse coração de pedra, esse coração que não quer amar. Vem, Espírito Santo de Deus, quebrando o meu coração nessa noite, quebra, destrói tudo, Senhor, faz novo, tudo novo. Eu quero ser renovado, eu quero ser transformado com a Tua presença, eu quero transbordar o Teu Espírito Santo, Senhor. Por isso, vem, Espírito Santo de Deus, vem em nome de Jesus, vem habitar em mim. Habita, Senhor, em mim. Eu quero ser cheio de Ti, eu quero transbordar o amor do Pai. Por isso, vem, Espírito Santo de Deus, e age com o Teu poder neste lugar. Age na vida de cada pessoa que está aqui, Senhor. Que ela não saia daqui do jeito que ela chegou. Que ela saia daqui, Senhor, cheia da Tua graça, da Tua bênção. Porque é para isso que nós estamos aqui, Senhor. É para isso que nós estamos abrindo o nosso coração, para que o Senhor entre e faça em nós grandes coisas, Senhor. Que nós possamos levar para a nossa casa, Senhor, a Tua presença. Por isso, Espírito Santo, vem habitar em nós. Vem transformar a nossa vida. Vem, vem, vem. Essa com fé. Transforma a minha vida. Quero renascer, Espírito Santo. Vem, 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 Espírito Santo. Transforma a minha vida. Quero renascer. Quero abandonar em Seu amor. Encharcar em Seus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar em Seu amor. Encharcar em Seus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Vem, 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 Espírito Santo. Quer ser abençoado dessa? Se você não quer, não precisa pedir. Mas se você deseja, se a tua alma está sedenta de Deus, peça a presença do Espírito Santo e você será transformado em uma outra pessoa. É isso que Deus quer fazer conosco, irmãos. Deus quer renovar a nossa vida. Ele quer transformar a nossa vida. Quero abandonar em Seu amor. Encharcar em Seus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar em Seu amor. Encharcar em Seus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Aqui está uma que foi cheia do Espírito Santo, uma que se deixou, porque só cheia do Espírito Santo para suportar tudo que ela suportou. Está difícil para você? É o seu Espírito Santo. Ele é o teu advogado, é o teu defensor. Mas se você não pede, vai padecer. Ele nos foi dado pelo Pai para advogar para nós, para nos defender nas situações mais difíceis que nós estivermos passando. O Espírito Santo, Ele é esse advogado. Aqui está quem foi cheio, repleta, transbordante da presença do Espírito Santo, para suportar tudo que ela suportou. Será que a tua dor é maior que a dela? Não é. Nem a minha, nem a sua. Não é maior que a dor que ela passou, que ela sentiu. Por isso, ela, cheia do Espírito Santo, ela suportou tudo isso. Porque ela sabia que tinha que perder o filho e que iria morrer numa cruz. Por causa de mim, por causa de você, por causa de nós. E olha como nós somos bonzinhos, né? Jesus morreu por nós.
Como nós somos bonzinhos, né? Nós somos amorosos uns com os outros, somos mesquinhos, miseráveis, ranzinzas. Qualquer coisinha a gente já está pronto para meter o pé no ano. Meter o braço, dar um abraço. Ô, meu irmão, desculpe, perdão aí. Não foi eu, foi você. Mas aqui está, conversando para cada um de nós. Uma mulher que foi cheia, repleta do Espírito Santo, por isso suportou. Vendo o filho sendo castigado, ela aguentou. Para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Amém? Chamar o irmão aqui. Para ser canal de graça e de bênção para os teus filhos, para aqueles que estão necessitando de graça e de bênção, Senhor. E eu te peço nessa noite, Pai amado, Pai querido, estenda a tua mão poderosa sobre ele, Pai, e derrama uma unção de poder, uma unção de milagre, prodígio, Senhor, na vida dele agora. Que ele seja usado por ti nessa noite, que ele seja mesmo esse canal de graça e de bênção para nós, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Mãe, eu também te peço, mãezinha, que a senhora reveste ele com o teu manto sagrado. Coloca o teu manto sobre ele, mãe, intercedendo pelo ministério dele, para que ele seja firme, mãe, nas decisões que o Senhor tem para com ele. Que ele seja assim dócil com o Espírito Santo, para que ele possa ser repleto, transbordante da graça de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mais uma vez, eu quero dizer aos senhores e às senhoras que cada vez que nós nos reunimos para orar, para louvar, para aprender de Deus, é sempre uma satisfação enorme e um prazer imenso. Mais uma vez eu quero dizer que bom que você veio. O Salmo 32 diz que os olhos do Senhor estão pousados sobre aqueles que o temem. E eu gostaria de alertar você que neste momento, se nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, é porque eu e você, eu acredito, que nós somos tementes a Deus. E se os olhos do Senhor estão pousados sobre os que o temem, nós podemos imaginar que há uma janela no céu aberto neste momento. E o dono da eternidade está de bruços sobre essa janela, contemplando a face da terra, contemplando a cidade de Campo Grande, a capela Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. O Senhor está contemplando a tua vida e o teu coração. Eu e você nessa noite temos uma grande oportunidade de sermos perdoados por Deus e alcançar a misericórdia de Deus para nós e para a nossa família. Só aqueles que crêem, diga aleluia. Aleluia. Amém. Vamos então dar continuidade aos nossos estudos. Estamos fazendo os estudos do querigmas. Fizemos o amor de Deus, fizemos a cruz de Cristo. Não, o amor de Deus hoje é o pecado. A cruz de Cristo é uma pregação à parte, né? Eu tinha falado para o Kleber e para a Índia e para todos aqui que, passando essa, na outra semana, o Kleber ia dar um testemunho que a gente vai falar sobre fé e conversão. Como o irmão tem essa experiência de estar vivendo uma nova realidade, uma nova vida, e é um homem de muita fé, até onde eu entendo, né? Então, o testemunho dele vai edificar a fé de nós todos. Mas aí, eu falhei quando eu disse que era na próxima semana. Segundo a sequência dos estudos, é o amor de Deus, hoje é o pecado, a semana que vem é a salvação. Aí a outra que é fé e conversão. Amém, irmão? Fica sem ser a outra na outra, tá? Glória a Deus. Hoje eu devo falar a respeito do pecado. E como eu gosto de contar uma história,
Então eu gostaria de contar 2 fatos assim da minha vida, da minha realidade, e aí em cima disso nós vamos caminhar nas entrelinhas da palavra de Deus, do catecismo da igreja, e vamos aprender um pouco a respeito do pecado. E que eu e você nessa noite possamos verdadeiramente nos arrepender e que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Amém? Amém. Eu, quando tinha uns 7 anos de idade, os irmãos aqui que estão mais na frente, uma malha aqui, ó, está vendo aqui? Marca de queimado, está vendo, irmão? Queimado, ok. Então eu tenho aqui uma marca de um queimado aqui que eu tenho. Tinha 7 anos de idade. O meu tio, 4, 5 anos mais velho que eu, a gente crianças, brincando. E ele, brincadeira de antigamente era tudo diferente, né? A gente subia de árvore, pegava no rabo do porco, corria atrás de galinha, subia no pé de goiaba, no pé de jabuticaba, andava de bicicleta sem capacete, sem joelheira, caía, se machucava, levantava, era assim. Eram umas brincadeiras tudo diferentes, né? E nessa brincadeira, num belo dia tinha uma fogueira. E o meu tio pegou um plástico, colocou na ponta de uma vara e começou a picar. E eu, criança, fui lá e coloquei a mão debaixo. Marcou. Glória a Deus. Mas eu sempre fui assim, eu vou usar a palavra aqui, porque eu não estou encontrando outra, eu vou usar para não enrolar a coisa, né? Então eu sempre fui machão, né? E minha mãe não ficava brava comigo, eu fiz conta que não era nada e tal, e meu tio ficou assim meio assustado, o que foi e tal. Falei, não foi nada não, tio, tá? Ele era meu tio, mas a gente era tudo 4 anos mais velho, tinha 7, ele devia ter uns 10 anos, 11 anos de idade, tio Luizão, ele. Tio Luizão eu conheço. Ele é de São Paulo hoje. E daí eu escondi da minha mãe, isso era na parte da manhã. Quando foi à noite, naquele tempo nós tomávamos banho de guasquada. Sabe o que é banho de guasquada? Quem já tomou banho de guasquada? Enchia a bacia, a mãe pegava o canequinho, jogava lá no vinho e esfregava ele. Amém? Sabe também, né? Era banho de guasquada. E aí eu fui tomar banho de guasquada e minha mãe viu, já de noite, né? Aí minha mãe ficou brava, o que foi isso e tal. Aí eu falei, ela já quis ficar brava lá com o meu tio. E aí eu, contando tudo isso para dizer que a gente, quando comete um erro, quando a gente peca, quando a gente faz qualquer coisa errada, a gente esconde, né? Quer esconder. Você quer ver quando eu bebia? Quando eu era do mundão mesmo, que eu fazia, não sei se já aconteceu essa experiência com os homens aqui, né? Talvez até com as mulheres, que ninguém está livre, né? Hoje nós estamos na graça, mas no tempo do mundão, quando eu bebia bastante e eu perdia a noção das coisas, então eu fazia feiura. Eu brigava com a mulher, eu maltratava, eu brigava com outras pessoas, e aí eu falava coisa errada, eu mentia, eu fazia tanta coisa errada, e depois que você sai no outro dia, aí você quer cavar um buraco, enfiar a cabeça dentro, não quer receber visita, você quer se esconder de todo mundo, né? Não sei se já aconteceu isso com alguém aqui. Eu já tive essa experiência muitas e muitas vezes. Não quer que ninguém chegue em casa, não quer receber visita, quer se esconder de todo mundo, com medo da mãe, porque a mãe chega lá na dura, aí você quer fugir de todo mundo, né? E agora vamos pegar a Bíblia, isso que eu falei, nós vamos estudar agora. Pega a Bíblia em Gênesis, no capítulo 3. O início da Bíblia, primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 3. Antes tinha um relógio ali. Não tem mais? Acabou a Bíblia, glória a Deus. Eu falei Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Gênesis 3, 8. Como é o primeiro livro que eu estou pegando, eu vou esperar que todos achem e digam amém. Amém? Amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Perdão, mas o irmão Maria é a primeira vez que está vindo? O senhor é a primeira vez que está vindo aqui no grupo? Ah, sim. Mas já teve aqui quando já estive pregando ou não? Sim. Ah, já. Não, já com o senhor não. Ah, mas já teve em outras circunstâncias, né? Mas eu quero dizer para o senhor, se tiver mais alguém aí que está me vendo pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Amém? Obrigado. Amém. Vamos lá.
à hora da brisa da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim e tive medo, porque estou nu e ocultei-me. O Senhor disse: quem te revelou que estás nu? Terias porventura comido o fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. Palavra do Senhor. Amém. Percebe que quando eu e você, qualquer ser humano, quando a gente peca, a gente tem medo de Deus, como Adão e Eva se esconderam. E é por isso que você vai ver as pessoas que não estão na igreja, que não estão buscando a presença de Deus, cada vez mais eles vão ficando mais distantes do Senhor. Porque o sistema do mundo tem dois sistemas para a gente viver. Ou a gente vive no sistema de Deus, debaixo das ordens de Deus, dos ensinamentos de Jesus Cristo, ou nós vivemos do jeito do mundo. Tanto é que no Evangelho de João, o Senhor vai dizer que nós não somos do mundo. Do mundo Ele nos escolheu. E o Senhor fala que nós temos que ser a luz do mundo e o sal da terra. Então nós, quando somos comprometidos com o céu, com Deus, nós passamos a ser diferentes, não melhor. Nós não somos melhores que ninguém, nós somos diferentes, pela graça que está em nós e pelo Espírito que vive em nós. Amém? Então aqueles que não buscam, eles não encontram força e nem sabem. Isaías fala no capítulo 43 que são cegos em tudo. Fazer comparecer ao povo cego apesar de ter olhos, e aos surdos que têm ouvido, que todas as nações se congreguem e que os povos se reúnam. Então o povo espiritualmente não consegue ver e enxergar as coisas de Deus. Eu vivi assim até os meus 37 anos. E por causa do pecado, então, não tenho a mínima inspiração, disposição, intenção de ir para a igreja. Eu vou fazer o que na igreja? E eu, na verdade, como aqui, Adão, não vou dizer que eu tinha medo, mas eu não tinha nenhum tipo de intimidade, de conhecimento com Deus. Então eu cada vez mais afastado, cada vez mais longe do Senhor. E quando eu e você que estamos na igreja, quando a gente comete alguma falha, e todos nós somos falhos, não tem ninguém, Deus, a Bíblia diz que Deus olha do alto do céu e não vê um justo na face da terra. Somos todos pecadores. Então, quando eu e você pecamos, a gente perde a força de rezar, a gente perde a inspiração. Quando eu falho com Deus, eu fico sem jeito de pedir a proteção de Deus para os meus filhos, para a minha casa, para a minha família. Se eu fosse uma pessoa frequentemente falhando com Deus, eu não tinha coragem de estar ali na frente e falar de Deus da maneira que eu falo, porque eu não tenho a mínima capacidade humana para isso. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma quarta série. Eu não tenho estudo, não tenho formação nenhuma, não tenho nada, não tenho faculdade nenhuma. Então eu conto, estou aqui simplesmente pela graça e pela misericórdia de Deus. Agora, se eu pecar, se eu falhar com Deus, eu perco a coragem. Deus vai continuar me inspirando? Claro que vai. A Bíblia diz em Hebreus, em Romanos 13, que o dom de Deus é irrevogável. Mas eu em mim, eu vou perder a coragem. Vou ficar com dúvida.
E assim é você, é cada um de nós. Então nós somos chamados a viver a santidade e ter horror ao pecado. Não que nós não vamos pecar, todos nós pecamos. Vamos continuar a leitura. Então a gente peca, falha, a gente se esconde de Deus e a gente fica com medo e a gente vai perdendo a intimidade com Deus. Pega agora o 4 de Gênesis, você conhece aí? 4 de Gênesis. E o versículo é o 3. Aí antes de nós chegar no 3, a Bíblia vai narrando ali que aí Adão conheceu Eva e Eva teve um filho que chamou Caim, depois de Deus chamou Abel e tal, e começou a formar então o povo, né, a família. E no 4:3 diz assim: passado algum tempo, ofereceu Caim fruto da terra em oração ao Senhor. Abel, de seu lado, ofereceu os primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele. E o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua obração, mas não olhou para Caim, nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso, e o seu semblante tornou-se abatido. Versículo 6. O Senhor disse-lhe: por que está irado? E por que está abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma, poderás reabilitar-te. Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Palavra do Senhor. Percebe que Caim teve inveja. E por que ele teve inveja? Ciúmes, inveja, não é bom. A pessoa fica transformada, o semblante ficou abatido. E o Senhor perguntou para ele: por que o teu semblante está abatido? E o Senhor orienta ele. O Senhor fala para ele: olha, se você praticar o bem, o teu semblante vai brilhar novamente. Você não vai ficar mais com o semblante abatido, você pode reabilitar. Se você não praticar o bem, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas você deverá dominá-lo. Então eu e você, além de a gente não aceitar o pecado, ter horror ao pecado, nós devemos lutar para não pecar e lutar contra o pecado, porque o pecado vai estar à nossa porta, esperando uma oportunidade para nos atingir. Se praticares o bem, sem dúvida, versículo 7, se praticares o bem, quando eu e você, o ser humano, estiver ficando triste, aborrecido da vida, por uma razão ou por outra, infeliz, sobre uma opressão, querendo ficar em depressão, a melhor forma de você lutar contra o ser humano, lutar contra a depressão, é ele praticar o bem. Você sai, vai fazer uma obra de misericórdia, caça uma pessoa que está com fome, dá uma comida para quem tem fome, ajuda uma pessoa que, se tiver, de alguma forma você procura praticar o bem. A vida está ficando monótona, eu estou sem atividade, está uma melancolia, está ficando sem graça, está escutando, filha do céu? A vida está ficando sem graça,
eu não tenho mais sentido na vida. Vai, procura a igreja, enganja numa pastoral da igreja, enganja num movimento como esse nosso, vai visitar um doente, enganja na pastoral do enfermo, os vicentinos, vai fazer uma obra de caridade, e aí você vai vencer o mal, você vai vencer o pecado, a depressão, a tristeza, a angústia, a solidão. Amém? E mesmo Deus orientando Caim, mas Caim não deu importância. Está escutando, irmão? Caim não deu importância. E o ser humano hoje, Deus orienta. As igrejas católicas estão todas com as portas abertas nesse país, nessa cidade. Os verdadeiros pregadores da palavra do Senhor, os verdadeiros sacerdotes, estão por aí ensinando, pregando os profetas dos últimos tempos. A palavra de Deus, todos nós temos acesso à palavra de Deus. Interessante. Muitas vezes a pessoa tem coragem de pagar 5 mil reais numa televisão e não tem coragem de pagar 40 reais numa Bíblia, na palavra do Senhor. E o Senhor está orientando para não praticar o mal. Se praticar o pecado, se praticar o mal, vai ter consequência. Olha para o irmão que está do lado e fala para ele: fala, se praticar o mal, vai ter consequência. Amém? Então Deus avisou ele e falou para ele a saída: olha, se você praticar o bem, você vai se reabilitar, o teu semblante vai ficar lindo, vai acabar com esse semblante abatido. E aí no versículo 8, Caim disse então a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre seu irmão e o matou. Diga misericórdia. Esse foi o primeiro homicídio da história da humanidade. E Deus, lá no início, já estava intervindo, já não aprovava o homicídio, já não aprovava o pecado, já alertava o ser humano que era pecado. A consequência, versículo 10: o Senhor disse-lhe, espera lá, eu estava no 8, né? Caim disse então a Abel, vamos citar, versículo 9: o Senhor disse a Caim, versículo 9, vou pegar no 9 mesmo. O Senhor disse a Caim: onde estás o teu irmão Abel? Caim respondeu: não sei, sou porventura eu o guarda do meu irmão? Além de tudo isso, ainda é mal educado. Diga misericórdia. Mal educado, mal criado. Misericórdia. O Senhor disse-lhe: que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. De hora em diante, olha só a consequência do versículo 11: de agora em diante serás maldito e expulso da terra, que abriu sua boca para beber de tua mão o sangue de teu irmão. Quando cultivares, a consequência, quando cultivares, ela te negará os seus frutos, e tu serás peregrino e errante sobre a terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é grande demais para que eu possa suportá-lo. É só não fazer o errado, é só não pecar, é só não fazer o mal. Se fizer o mal, vai ter consequência. Agora, interessante que o homem, até os dias de hoje, ele pega, estamos estudando sobre o pecado, não deixa sua mente vagar. Estamos falando a respeito do pecado. E o homem, quando peca, assim como eu contei na minha história, assim como Adão e Eva fugiram da presença de Deus, então o homem ele arruma uma desculpa. Ele quer esconder o seu erro, ele quer esconder o seu pecado diante de
pessoas, diante da sociedade, da família e diante de Deus. Só que diante da família você até pode conseguir diante da sociedade, só que diante de Deus não tem como esconder. Porque Deus, Ele vê e ouve todas as coisas. Olha o que pega de volta aí, o 3,12. O homem respondeu, quer dizer, Adão respondeu: a mulher que puseste ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. Ou seja, ele não assumiu a culpa dele. E muitas pessoas querem se dar bem na vida, querem que as coisas dêem certo na vida. Enquanto o homem estiver colocando a culpa à mulher, estiver colocando a culpa no sistema, no governo, nas pessoas, enquanto ele estiver arrumando culpado para os seus erros, para os seus pecados, as coisas não vão dar certo. Porque ele vai plantar e a terra não vai dar seu fruto. Como que ele vai prosperar na vida? Aí você pode me dizer assim: não, mas tem muita gente aí que vive traficando droga, que vive um político corrupto, tem tanta gente aí que deve fazendo tudo errado, e ele tem boa condição financeira, ele tem muito dinheiro. E quem falou para você que na lei espiritual, na Bíblia, prosperidade é dinheiro? Prosperidade na Bíblia é bênção de Deus, é você viver em harmonia, é você viver em paz. E a pessoa que desobedece a Deus, cometendo pecado e tem um monte de dinheiro, muitas vezes até mesmo por aquilo que faz, pelas atividades erradas, ilícitas que ele pratica, aí ele tem amor. Quem que não ama a sua família? Quem que não quer o bem dos seus filhos? Aí o filho está na droga, cai na droga, a pessoa não sabe de onde que vem. Aí a filha cai na prostituição, aí as coisas dão erradas, aí tem guerra na família, dentro da casa, irmãos por irmãos, entre pai e filho, e a pessoa não sabe de onde que vem. E aí vão perdendo, além de ter esse tipo de dificuldade, ainda vai perdendo a salvação da alma, o reino do céu e a vida eterna. E Jesus disse: quem que te adianta ganhares o mundo se vieres a perder a tua vida eterna? Então, se você quiser ter prosperidade, se você quiser ter harmonia, não vou dizer que é um mar de rosa, mas quando vier as dificuldades, o Senhor Jesus, aquele que mandou o mar parar, que mandou o vento acalmar, aquele que andou sobre as águas, ele vai andar sobre o mar da tua vida, sobre as dificuldades, e ele vai ser, entenda, Jesus é o sol que brilha na sua noite escura. Amém? Pega comigo o Provérbios 28. Mais importante que ter dinheiro, mais importante que ter bens, é estar bem. Estar bem vale mais do que ter bens, porque o bem vai passar, e se você estiver bem, não vai passar. E para você estar bem, você precisa do Espírito Santo, você precisa de Deus na tua vida. Bata no teu coração e diga: eu preciso de Deus, da graça. Amém. Eu falei Provérbios 28. Estudando a respeito do pecado. Provérbios 28, versículo 13. Quem dissimula suas faltas não há de prosperar. Quem as confessa e as detesta, obtém misericórdia. Acabei de pregar para vocês. Acabei de falar para vocês. Aqui está dizendo falta, em outras editoras diz pecado. Quem dissimula? A palavra dissimula significa esconder, significa fazer imperceptível, significa, tipo assim, fazer uma missa própria. Eu estou pecando, eu estou falhando o terreno, mas vai de conta que isso não é nada. Eu estou escondendo o pecado de
imagem de Deus. E a Bíblia está orientando o Provérbios, o rei Salomão que escreveu isso, ele está dizendo que aquele que dissimula seus pecados não há de prosperar. Diga misericórdia. Eu acabei de falar que quem vive pecando longe do Senhor, afastado, se escondendo do Senhor, não prospera. Não prospera no sentido natural, pode se colocar aí, né? Trabalho, dinheiro, etc. também, e não prospera na família, não prospera no amor, não prospera na vida eterna. Aquele que esconde o seu pecado, o pecado tem que vir à tona. Paulo vai falar que nós temos que confessar os nossos pecados uns para os outros, e devemos orar uns pelos outros. Amém? Amém. Quem confessa agora a sequência? Acharam aí? Vocês acharam aí na Bíblia? É Provérbio 28, versículo 13. Provérbio 28, 13. Perdão, às vezes eu vou dando um mandamento, porque são todas coisas que o Senhor vai colocando. Quando eu começo a meditar em um tema, eu vou tendo um pensamento, e para mim fechar esse pensamento, eu preciso expor aquilo que o Senhor vai colocando. Então, às vezes, eu vou deixando você por trás. Se você não conhece, não me alcança. Amém? Amém. Provérbio 28, 13. Amém, filho do céu? Achou? Oh, glória. Então, perdão se eu nunca tinha. Por isso que é bom você trazer uma caneta e você, se quiser, vai anotando. Depois daqui você pode, na sua casa, isso enriquece a alma, isso enriquece o conhecimento, isso você cresce na graça, na sabedoria de Deus. Tudo que eu falar aqui vai ter um vídeo, você pode ver pelo vídeo, e você pode também, vai estar gravando tudo ali. E você pode, para quem não sabe ainda, é só você entrar, grupo de oração Restaurando Família, já vai sair um bonitão lá, eu estou lá na frente, amém? Glória a Deus. E aí vocês podem acompanhar, isso é bom, isso enriquece a alma. Esse é o caminho da vida eterna, amém? Saiba uma coisa, eu nunca vou te falar uma vírgula fora da doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, e eu nunca vou falar coisa de mim mesmo. Eu tenho um propósito com Deus. Se é para mim falar alguma coisa de mim mesmo, que a minha língua trave, que a minha boca feche e que eu não fale. Amém? Amém. Tudo que eu falar para vocês é de Deus e é de acordo com a doutrina da Santa Igreja. Restaurando Família. Grupo de oração Restaurando Família. Olha que vocês abriu lá, achou um cara bonito lá, pode saber, entra lá que vai dar certo. Amém? Vamos lá, quando eu falo assim, ela fica chateada. Vamos lá. Glória a Deus. Irmão, pega aqui com gentileza, irmão. É daí que você entendeu. Eu estava na onde mesmo? A gente saiu um pouquinho de briga, né? Sim. Agora, quem confessar e o detestar, obtém misericórdia. O pior pecador que tem é aquele que gosta do pecado. Esse é o pior que tem. Ele peca, eu peco. Nós pecamos, mas eu tenho que detestar o pecado. Eu não posso aceitar. Eu odeio o pecado, não gosto de usar essa palavra, não uso essa palavra, usei agora aqui de relance. Mas a gente tem que ter aversão ao pecado e lutar contra e confessar o pecado. Quem confessa obterá misericórdia. Amém. Aí o que acontece? Aí os homens e as mulheres, nessa vida longe de Deus, desregrada. Então hoje eu vou falar sobre os 10 mandamentos, vai envolver, né? Os 10 mandamentos da lei de Deus, os 5 mandamentos da igreja, o que é pecado mortal, o que é pecado venial, tudo isso que nós vamos estar estudando. Mas a sociedade hoje, a sociedade mundana,
deu certo, fica um tempo, não deu. Às vezes o cara tem a esposa, quantas vezes tem família minha mesmo, da minha família, que tem filhos e filhas fora do casamento, certo? E ninguém, só tem uma forma para o ser humano ter atividade sexual, só no sacramento do matrimônio. Fora daí, ninguém tem autorização para possuir o corpo um do outro. É só no sacramento do matrimônio. Agora a gente tem, é claro, que tem situações de pessoas de casal de segunda união. Não deu certo a primeira vez, a pessoa busca a igreja, confessa, fala com o padre, existe anulação. Por que está separando? Por que separou? Aí tem as diretrizes da igreja, tem a diretoria da igreja, o clero, vai avaliar a situação e a pessoa pode casar novamente pelo sacramento matrimônio. Tanto é duro que eu estou falando, mas tanto é que quem está amigado, ou quem está junto, ou quem está numa segunda união, não pode comungar a Eucaristia. Pode participar, pode ouvir a palavra, mas tem que confessar. E o pecado não está em morar junto, precisamos entender isso. O pecado está no ato sexual. A pessoa que mora junto, e de repente ela desperta, agora, opa, está errado, está pecado, essa situação nossa aqui é pecado, é simples. Bebe junto, como amigo. Eu e você já estamos mais de caminho dado, nós não temos mais gosto pelas coisas dessa terra. O nosso gosto, o nosso prazer está no céu. Nós viemos do céu e do céu nós vamos voltar. Então vamos fazer a vontade de Deus. Amém? Pega a Bíblia para entender o que eu estou falando. Lucas agora, lá no Novo Testamento. Pega Lucas 16, 18. Evangelho de Lucas 16, 18. Lucas 16, 18. O que abandonar sua mulher e casar-se com outra, comete adultério. Estamos estudando o pecado. Todo que abandonar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. E quem se casar com uma mulher rejeitada, comete adultério também. E hoje é a coisa mais comum do mundo. O casamento, você faz um juramento na igreja. Existe. No capítulo 19 de Mateus, Jesus fala essas mesmas palavras, e ele fala assim, a não ser, quem falou isso é Jesus. No capítulo 19 de Mateus, ele vai dizer assim, aquele que deixar a sua esposa e casar com outra comete adultério, e também a mulher nesse caso também comete adultério. A não ser que seja no caso de união ilícita. O que é união ilícita? É justamente o cabra ou a cabra que não casou. Desculpa eu falar assim, essa hora se contrair um pouco, isso é bem pesado. A pessoa que não casou na igreja, está ligado, então é uma união, perdão, mas é uma união ilícita diante de Deus. É pecado contra a castidade. Sexto mandamento da lei de Deus é pecado mortal. Vem comigo, 1 Coríntios, começou a ficar pesada a pregação, glória a Deus. Vem comigo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. 1 Coríntios 6, 9. Estamos estudando o pecado mortal. Hoje a gente vai estudar o pecado venial. Acaso não sabeis, 6:9 de 1 Coríntios, acaso não sabeis que os injustos não vão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras,
nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Esses são os pecados mortais. Agora, lê comigo 11, agora entenda. Lá está dizendo que comete adultério. Aqui está dizendo que o adúltero não vai herdar o reino de Deus. Se não vai herdar o reino de Deus, perde a vida eterna. Se perde a vida eterna, é pecado mortal. Quando a Bíblia está dizendo os adúlteros, é a palavra do Senhor. Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras. O que é idolatria? Tudo aquilo que se coloca em competição, tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Isso é pecado contra os 10 mandamentos. Nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões. Mandamento é de Deus: não matarás, não roubarás. Tudo aqui é tudo relacionado com os 10 mandamentos da lei de Deus. E tudo que vai contra os 10 mandamentos da lei de Deus é pecado mortal. Os bêbados. Bêbados no sentido de que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Bêbado no sentido daquele que perdeu a consciência, que não está em si. Agora, o que usa maconha, o que usa cocaína, o que usa medicamento para ficar doidão, é a mesma coisa. Que ficou embriagado, que perdeu a noção das coisas, é pecado mortal. Não herdará o reino de Deus. Não estou falando. Tem gente que toma. Se você dá conta, meu irmão, de tomar uma cervejinha, de tomar um aperitivo e tal, e não se embriaga, a Bíblia não, em momento algum a Bíblia diz que você não pode beber. A Bíblia fala que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Efésios capítulo 5 diz assim: veja bem o que vosso Pai, não precisa pegar não. Veja bem o que vosso Pai que está no céu quer de você, e não vos embriagueis com vinho, porque o vinho é uma fonte de devassidão. Então agora vem comigo em Sabedoria, no capítulo 4. Sabedoria 4:6. Sabedoria 4:6. Para ir de encontro com tudo isso que eu estou falando para você, que esse é o jeito do mundo, não é o jeito de Deus. Fazer filho por aí, pai solteira, mãe solteira, pai vice-versa. Então, Sabedoria 4:6. Porque os filhos nascidos de união ilícita serão no dia do julgamento testemunhas a deporem contra seus próprios pais. Misericórdia. Os filhos não é os recargos, entendam. Aí agora vamos pegar o catecismo e vamos ver a doutrina da igreja. É a palavra do Senhor. Os filhos nascidos de união ilícita serão no dia do juízo testemunhas a deporem contra os próprios pais. Amém? Vamos entender agora o que é. Calma, que para tudo tem uma saída. Está dando medo, não está? Mas para tudo tem uma saída. Para Deus nada é impossível. Amém? O que é pecado mortal? Nós vamos ver no catecismo da igreja, da Santa Igreja. Parágrafo 1887. Mas aí você não tem, é catecismo. Aliás, você pode ter, mas deve estar na sua casa. Você não deve ter trazido até onde eu entendo. Parágrafo 1859, perdão. Pecado mortal e pecado venial, nós vamos estudar agora. Estou sendo claro? Amém? Então diga a glória a Deus.
cargo de responsabilidade na igreja, eu não sei qual que é a sua função, eu não sei se você já ouviu a verdade do jeito que você está ouvindo hoje, mas ela liberta, ela cura e ela te dá a vida eterna. Amém? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é um homem prudente, que edificou a tua vida, a tua casa, a tua história, o teu patrimônio, a tua família, sobre a rocha. Pode vir as dificuldades, mas não vai doer. Porém, se você ouvir as minhas palavras e não praticar, você é imprudente. Edificou toda a tua vida, toda a tua história sobre a areia movediça. Primeira tempestade que vai vir vai cair por terra. Diga, está amarrado. Em nome de Jesus. Eu vou permanecer de pé na presença de Deus. Amém. Parágrafo da Igreja Católica, pode anotar aí, parágrafo é o SIC, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1859, seguinte, diz assim: o pecado mortal requer pleno conhecimento e pleno consentimento, pressupõe o conhecimento do caráter pecaminoso do ato de sua oposição à lei de Deus, envolve também um consentimento suficientemente deliberado para ser uma escolha pessoal. A ignorância afetada e o endurecimento do coração não diminuem, antes aumentam o caráter voluntário do pecado. A ignorância involuntária pode diminuir, ou até a ignorância involuntária significa você cometeu um pecado forçado, sem saber. Então isso faz com que diminui a pena. A ignorância involuntária pode diminuir ou até excusar a imputabilidade de uma falta grave, mas supõe-se que ninguém ignora os princípios da lei moral, escrito na consciência de todo ser humano. Os impulsos da sensibilidade, as paixões podem igualmente reduzir o caráter voluntário e livre da falta, como também pressões exteriores e perturbações patológicas. O pecado por malícia, agora sim, o pecado por malícia, por opção deliberada do mal, é o mais grave. O pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana, como o próprio amor. Acarreta a perda da caridade, e a privação da graça santificante, isto é, do estado de graça. Se este estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno. Diga misericórdia. Tem gente que não fala de inferno, tem gente que não acredita no inferno, mas a Bíblia, a coisa que Jesus mais falou na Bíblia foi sobre o inferno. Haverá choro e ranger de dentes, será tirado no fogo algema, fogo de enxofre, e etc, etc. E aqui está dizendo que aquele que comete pecado mortal precisa rapidamente recuperar, porque isso acarreta a perda da graça de Deus, o reino de Cristo e a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno. Olha, anotar o parágrafo, isso aí está no parágrafo 1861. Já que nessa liberdade tem o poder de fazer opções, que um ato é em si falta grave, devemos confiar o julgamento sobre as pessoas e a justiça e a misericórdia de Deus. Nós não podemos julgar ninguém, devemos deixar o julgamento por conta de Deus. Eu vou ler novamente, para entender melhor. Para sempre sem regresso no inferno, já que
nossa liberdade tem o poder, a minha e a sua liberdade tem o poder de fazer opções para sempre, sem regresso. No entanto, mesmo podendo julgar, não podemos, mesmo podendo julgar que um ato em si é falta grave, devemos confiar no julgamento sobre as pessoas, a justiça e a misericórdia de Deus. A gente nunca pode falar, por exemplo, a gente sabe que uma pessoa, a vida dela assim, pelo que a gente conhece da igreja, da lei de Deus, da lei da igreja, a gente vê que aquela pessoa estava numa vida errada, numa vida torta, mas nós nunca podemos falar, aquela pessoa foi para o inferno, né? A gente pode até ter uma ideia de que aquela pessoa que praticou o bem, vivia na igreja, procurava obedecer a Deus, fazer as coisas certas, a gente pode imaginar e entender, aquela pessoa foi para o céu. Agora a outra a gente não pode julgar. Por que a gente não pode julgar? Porque se essa pessoa no último momento ela se arrependeu, ela falou com Deus ali no último suspiro da vida dela, Deus perdoou ela como ladrão da cruz, certo? Então a gente, o ladrão da cruz estava lá, uma vida toda torta, toda errada, estava morrendo na cruz junto com Jesus. Jesus falou para ele, ele falou para Jesus: Senhor, lembra-se de mim quando estiver no terreno. O Senhor olhou para ele, amou ele e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Quem sou eu? Quem é você para julgar alguém? Eu só estou transmitindo porque eu sou porta-voz do céu. É minha missão, é meu dever. Ai de mim se eu não te falar a verdade. Eu vou prestar conta diante de Deus. Então eu tenho que falar a verdade. A verdade dói, mas é a verdade. Agora vamos estudar. Resumindo, para ser pecado mortal, requer, acabamos de ler, vou explicar agora aí comigo, trocar em miúdos. Para ser um pecado mortal, requer ir contra os 10 mandamentos da lei de Deus, e a pessoa tem que ter pleno conhecimento que aquilo é um pecado grave, que é um pecado mortal, ele tem que ter o conhecimento disso, e ele tem que, de livre e espontânea vontade, ele querer. Tem que ir contra os 10 mandamentos, a pessoa tem que ter conhecimento e tem que querer por si mesmo. Eu sei que, por exemplo, eu tenho minha esposa, eu posso me engraçar com outra mulher, mas eu sei que é pecado mortal, mas eu quero e eu vou. E é pecado contra os 10 mandamentos da lei de Deus, eu vou. Então isso me leva para o inferno. Se eu não me arrepender e não me confessar e não me reconciliar com Deus. Mas isso também não é direito para você sair perdão e confessão. Amém? É pecado venial. Comete um pecado venial. Parágrafo 1862. Parágrafo 1862 do SIG, Catecismo da Igreja Católica. Comete pecado venial quando não se observa em matéria leve. Quer dizer, não vai contra os 10 mandamentos de Deus. Esse é um pecado leve, um pecado venial, por exemplo. O cabra teve uma pequena discussão com a mulher. Ele maltratou a mulher. Mas não é um pecado mortal. Isso acontece na vida de um casal. É normal. O camarada, às vezes, a mulher, dona Pipi, fofoqueira. Às vezes está lá uma rodinha de fofoqueira. Desculpa, eu estou olhando você não é você não, tá? É que eu tenho liberdade com ela, né? Então, olha só. Então, às vezes você entra numa rodinha assim, as mulheres estão falando, você chega lá e dá uma opinião também, você está falando mal do outro. Vamos dizer assim, né? Isso são pecados leves, não vai contra os 10 mandamentos da lei de Deus. O pecado leve, no ato de contrição na Santa Missa, no momento do perdão, você é perdoado. Isso não é pecado grave. Mas não quer dizer, não vamos ver para a gente entender melhor. Não quer dizer que você deve também estar pecando leve, não. O pecado venial, vamos lá. Comete pecado venial quando não se observa em matéria leve a medida prescrita pela lei moral, ou então quando se desobedece à lei moral em matéria grave. Desobedece em matéria grave quer dizer, desobedece à lei dos 10 mandamentos. Quando você desobedece, mas sem você ter o conhecimento
Então, seria um pecado grave. Mas como você não tinha um conhecimento, então passou a ser um pecado leve. Então você vai ver, o catecismo você vai entender melhor. Mas eu vou ler na sequência, agora presta bem atenção, eduque os seus ouvidos e presta bem atenção no que eu vou ler compassado para você entender. Matéria leve, a medida prescrita pela lei moral, ou então quando se desobedece à lei moral em matéria grave, mas sem pleno conhecimento ou sem pleno consentimento. Uma pessoa põe um revólver na sua cabeça e te obriga você a cometer ou matar outra pessoa, por exemplo. Você não deve matar, mas aí é um pecado mortal, né? Você não foi de livre espontânea vontade, entendeu? Então você foi forçado. Aí tem várias outras situações. Parágrafo 1863. O pecado venial enfraquece a caridade e produz uma afeição desordenada pelos bens criados e impede o progresso da alma no exercício das virtudes. Se você não comete pecado, nem venial você luta contra, você evita pecado venial, pecado mortal, então a sua alma vai tendo virtude, você vai tendo gosto, você vai tendo prazer nas coisas de Deus, naquilo que é certo. Você vai tendo prazer no amor, você passa a amar as outras pessoas, a entender as outras pessoas e a praticar o bem. Quando a pessoa está praticando frequentemente pecado, ele vai perdendo essa virtude. Exercício das virtudes e a prática do bem moral merece penas temporais. O pecado venial, deliberado, e que fica sem arrependimento, quer dizer, a pessoa cometeu deliberado significa cometeu porque quis, sabia que era um pecado venial, a pessoa cometeu porque quis, e que fica sem arrependimento, dispõe-nos pouco a pouco a cometer um pecado mortal. Vou dar um exemplo. Davi, ele olhou para Betsabé, despertou o interesse, pecado, mas ele não teve o ato sexual. O ato sexual é pecado mortal. Mas aí Davi olhou e ele cometeu um pecado venial. Despertou o interesse, cometeu um pecado venial. E ele foi alimentando aquilo. Entenda, o pecado gera pecado. Mas em compensação, a graça, a bênção geram bênção na sua vida, na nossa vida. Amém? E Davi, até chegar ao ponto dele ter o ato, ele teve que fazer toda uma artimanha, e ele chegou no ato da sexualidade com Betsabé. Então aí ele cometeu o pecado mortal. E porque ele cometeu o pecado mortal com ela na sexualidade, agora ele teve que pegar Urias, teve que mentir, teve que enganar, teve que mentir para todo mundo e tal, porque senão Betsabé seria apedrejada, era a lei de Moisés. E agora ele tem que pegar Urias, colocou Urias à frente da batalha, agora ele cometeu outro pecado mortal. E Urias morreu na batalha porque ele colocou lá. Então entenda, de pecado leve em pecado leve se transforma num problema, se transforma em pecado mortal. Dispõe pouco a pouco a cometer o pecado mortal. Mas o pecado venial não quebra a aliança com Deus. É humanamente irreparável com a graça de Deus. Não priva da graça santificante, da amizade com Deus, da caridade, nem por consequente da bem-aventurança eterna. O homem não pode, enquanto está na carne, evitar todos os pecados. Ninguém pode. Pelo menos os pecados leves. Ele pode até se esforçar em evitar o pecado mortal, mas o pecado leve, o pensamento, algumas ações, atitude, nós estamos cometendo frequentemente. Eu, José Carlos, cometo pecado assim, de pensamento, de lembranças de coisas que não são boas, mas esses pecados que chamamos leve, não os considere insignificante. Se os consideras insignificante, ao pesá-los treme e ao contá-lo, um grande número de objetos leves faz uma grande massa. Um grande número de gotas enche um rio. Um grande número de grão faz um montão
Qual é então nossa esperança antes de tudo? A confissão. Se você pecou, leve. Tem gente que não pecaria de nada, conta uma mentirinha, tal, e você vai acostumando com aquilo. Não. O pecado leve também você tem que se arrepender. Você tem que se arrepender e você tem que evitar, porque senão ele vai se transformando num pecado mortal. E o pecado mortal leva para o inferno. Foi o que nós estudamos. Agora a esperança de tudo isso é o quê? É a confissão. Agora olha para você ver só. Eu não sei da tua história, não sei o que você viveu no seu passado. Nós aqui somos todos adultos. Eu falo de mim, os meus erros, os meus pecados, tudo que eu vivi no meu passado. Tudo isso aqui eu praticava de montão. Os pecados mortais eu praticava de montão. Todos eles, sem exceção. Entendeu? Por que eu estou falando hoje com clareza, com coragem, com determinação? Porque eu fui lavado e remido pelo sangue de Cristo. E agora, o que fazer? Talvez você pode pensar assim: não, mas eu cometi isso faz lá atrás, faz muito tempo. Entenda, quando se trata de pecado, é eterno. Se você não confessou, ele está com você até hoje e vai pesar no julgamento. Eu não sei, quando você era jovem, adolescente, quando você era mais novo, está estudando o Filho do Céu, Edson. Então, precisa confessar, porque o pecado é eterno, ele permanece com você, ele está com você, ele só vai sair de você quando você for absorvido pelo sacerdote da Santa Igreja. Com a ordenação da Santa Igreja, eu te absolvo dos seus pecados. Acabou o pecado quando você confessa. Diga aleluia. Tirou o peso da consciência. Então eu digo para você: se você tem alguma coisa ainda que está pendente, confesse para você ganhar o céu. O que fazer então? Esse é o parágrafo 1472. Entendam, não leve para o lado pessoal, pelo amor de Deus. Não sou eu, é a palavra de Deus, é a doutrina da igreja, e está falando para confessar. Amém? Não fica em pecado mortal. Nós não podemos permanecer e viver a nossa vida de qualquer jeito. Nós somos cristãos. Agora, faz aí uma viagem. Quem tem horas? Por favor, gente, tem que oração? 9 horas. Viu? Faz uma viagem no seio da tua família, teus amigos, vizinhos, papai e mãe, talvez na sua própria casa, e veja quantas pessoas estão vivendo nessas situações que nós falamos, de pessoa que não casou na igreja, que buscou sacramento de matrimônio, pessoa que tem filho fora do casamento, pessoa que trai, que sai, que deixa a esposa em casa e sai, mulher que sai, e faz isso é pecado mortal. Faça uma viagem e vamos encerrar. O irmão já pode preparando o violão. Vamos encerrar com a primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 8, o seguinte. Eu falei que para tudo tem uma solução, para tudo tem uma saída, nem tudo está perdido. Olha para o irmão, diga para ele: nem tudo está perdido. Ainda dá tempo. E no céu. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8, o seguinte: e no céu tem vaga. Amém? Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Amém? Eu pensei que podia viver ou aquela não? Aleluia. Essa aqui não fechou. Vai, já morando o Fabão aí, irmão, que nós já vamos rezar. Cantar. Versículo 8 diz assim: se dissermos. E engraçado que eu falo dos meus pecados para você não levar mal. Se dissermos
que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se reconhecermos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu vou ler 1 João 1:9, primeira epístola de João, capítulo 1, agora eu vou ler só o 9. Se reconhecermos os nossos pecados, Deus aí está fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a iniquidade. Palavra do Senhor. Deus perdoa, meu irmão. Não importa o que você viveu ou o que você está vivendo. Se você, minha irmã, meu irmão, se enquadrar em alguma dessas palavras que eu disse, e você se reconhecer pecador, Deus te perdoa, não importa se é pecado mortal, se é pecado venial, quantos pecados é. Procura o sacerdote. Eu estou pregando para você ganhar o céu. Eu não quero que você goste de mim, mas eu tenho amor às almas, eu tenho compromisso com o Pai, e eu estou pregando para você ganhar o céu. Meu único objetivo é que você ganhe o céu. Amém? Arrependa do teu pecado, reconcilie-te com Deus, procura o sacerdote. A coisa mais fácil do mundo. Tem gente que não tem tempo. Eu tenho a mania, eu peguei mania de confessar. Eu vou lá na Perpétuo Socorro 6 horas da manhã, na quarta-feira. Normalmente não tem ninguém, eu sou o puritano, primeiro. Chego lá, padre, o negócio é o seguinte, eu falhei. Eu perdi a paciência com o meu funcionário lá, eu perdi a paciência com o cliente, eu magoei, eu ofendi, eu estou arrependido, minha consciência pesa, eu vim para pedir perdão. Sabe o que ele faz? Coloca a mão na minha cabeça e fala assim: pela ordenação da Santa Igreja, eu te abençoo pelos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o céu me dá assim, ó, pisando de nascer novo, levinho, tirou todo o peso das costas. Amém? Baixa a sua cabeça e deixa essa canção. Não faça nada. Vai pensando na tua vida, na tua história, e deixa essa canção entrar no teu coração. Não iria me derrubar. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. Orgulho tomou conta do meu ser, e o pecado devastou meu viver. Fui embora